Estamos prontos para o próximo capítulo dessa emocionante jornada, com nossas comunidades ao nosso lado, tornando cada partida uma experiência verdadeiramente inesquecível. Viva o futebol, viva São Januário e viva as comunidades que tornam tudo isso possível. Bom dia, Vascaíno, bom dia, Vascaína. Eu sou Adailton Senna, mas você já sabe, pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs, com notícias do Vasco. E hoje eu tomei a liberdade de começar de uma forma diferente, porque a data merece comemoração. Eu tenho certeza que, assim como eu, você está muito feliz. Afinal de contas, finalmente São Januário foi liberado e a torcida vai poder vibrar com o Vasco outra vez. Graças a Deus temos o nosso estádio de volta. Vamos a notícias que hoje está recheado. Ontem foi dia 13 de setembro e para os supersticiosos, o número 13 às vezes não traz muitas coisas favoráveis, mas assim como o velho Lobo Zagallo, o dia 13 foi para a gente um dia muito bom. E como diria o velho Lobo, torcedor livre tem 13 letras. O Vasco está livre outra vez. E ontem também foi dia da Comissão da Alerj aprovar um projeto que declara São Januário um patrimônio do Rio, um patrimônio histórico, cultural e turístico da cidade do Rio de Janeiro. O documento agora ele vai seguir para a Comissão de Cultura, Esporte e Lazer, para depois ser votado por todos os deputados do plenário. E quem esteve ontem no Almoça Vasco foi o deputado professor Josemar, deputado estadual, que participou da live e esclareceu alguns pontos, algumas perguntas feitas pelos nossos entrevistadores, os nossos debatedores que estiveram presentes na live. Então, um dos assuntos que foi tratado foi exatamente saber o que é o projeto de lei 1950/23 e do que ele se trata. Então, ouça agora o que disse o deputado, que é o autor desse projeto. É uma honra estar aqui participando do programa e é uma honra também ter, junto com o deputado Vinícius Cozzolino, ter apresentado o projeto, né, que trata, né, que tem como, que declara o patrimônio histórico, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro, o estádio Vasco da Gama de São Januário. Quero já pegar a primeira polêmica, a primeira dúvida que as pessoas estão tendo, se essa nossa declaração como patrimônio histórico e cultural e turístico se impede reformas relacionadas a um possível tombamento. Não é um tombamento, é importante deixar isso bem claro para todos os ouvintes, para essa bancada que está aqui debatendo. O tombamento, nós teríamos um outro processo, teria que ter uma posição do IFAM, uma posição também do INEPAC, né, de órgãos específicos para isso. O tombamento ele acontece quando você tomba uma fachada ou uma parte de um prédio. No caso nosso aqui, é uma declaração de patrimônio histórico, cultural e turístico. Quando a gente faz isso, a gente se posiciona e a gente força a nossa Casa Legislativa aqui, a Alerj, e também os órgãos da sociedade, a se posicionarem frente ao que aconteceu com o estádio de São Januário, que foi impedido de ter seus jogos, né? Achamos essa decisão de não ter os jogos lá, uma decisão absurda, né? Pois, do ponto de vista da nossa, respeitamos o judiciário, mas achamos que não se pode ter um argumento
em relação à violência da população, do seu entorno, porque se fôssemos levar assim, teríamos que fechar o Maracanã, teríamos que fechar a Quinta da Boa Vista, teríamos que fechar vários lugares, teríamos que fechar vários pontos, inclusive de lazer no estado do Rio de Janeiro. E dentro da lógica futebolística, os times que se constroem inclusive na comunidade. Vejam aí o caso do próprio Boca Juniors. O Boca Juniors, lá em Buenos Aires, o La Bombonera deveria ser, por essa lógica, deveria ser fechado também, porque ele é dentro, o estádio é dentro da comunidade. Então, nós entendemos aqui, eu que também presido a Comissão de Combate às Discriminações raciais aqui da LERJ, entendemos que tem um certo QI de racismo por trás dessa posição, e é um estádio, né, que tem toda uma história, independente da visão de clube, individual do clube, mas que tem uma história importante, inclusive, para o país. Foi lá que foi assinada a CLT, né, a legislação trabalhista no Brasil, né, teve vários momentos em relação de combate às relações à ditadura, legalidades democráticas. Então, é um estádio que, além de tudo, tem uma história muito bonita, né, levou 2 anos para ser construído pela sua própria torcida, pela sua própria comunidade, né, tendo seu final, tendo a sua construção efetiva em 1927, e que foi o maior estádio do Brasil até 1950, né, para a construção do Maracanã. Então, fica aqui a nossa ideia é essa, a nossa solidariedade. Dando sequência à entrevista, foi perguntado para ele o risco de restrição no estádio. Existe esse risco, professor? Com o projeto, não tem. Esse risco ele não está relacionado ao projeto, porque o projeto não trata disso. O projeto ele surge num momento em que o clube mais precisa de ajuda. Porque como a gente vem discutindo e dados vêm mostrando, o que tem em torno, né, a população em torno do clube, que movimenta, inclusive, a economia da região, né, daquele todo entorno, teve 60% de perca com o fechamento do estádio. São estudos Sim. da Secretaria Municipal de Trabalho. Emprego, são 16 pessoas atingidas, 16 mil pessoas atingidas diretamente. E há uma punição, e há uma lógica completamente equivocada, porque prende-se, né, pune-se o clube por algumas ações que não são feitas pelo próprio Poder Executivo. A segurança fora do estádio não é de responsabilidade do Vasco. O que acontece, por exemplo, fora do Maracanã ou fora de qualquer outro estádio, não é de responsabilidade do clube que ali está, é de responsabilidade da Polícia Militar, é de responsabilidade do governo do estado. Então, há uma decisão equivocada, há uma perseguição, há um olhar, do nosso ponto de vista, um olhar racista sobre a questão. E o nosso projeto ele vai na ideia de valorizar, de uma honraria, como foi dito aqui, mas também de uma manifestação de uma casa legislativa, né, da Assembleia Legislativa de Deputados do Rio de Janeiro, se posicionar frente ao que está acontecendo. Porque não pode ser apenas algo, não pode ser tratado como uma decisão monocrática na qual a gente não tenha o poder de intervir, na qual a sociedade não possa intervir. Nós, deputados, representamos, cada deputado que aqui está, representa 1/70 da população. Né? O conjunto representa a população como um todo. Nós somos eleitos. E esse é o nosso papel frente a essa questão também. E isso vai impedir de mexer na estrutura do estádio? É importante destacar também o seguinte: um tombamento, por exemplo, de uma fachada, que não é o caso do nosso projeto, ele pode garantir que a fachada fique de uma determinada forma, como parte de uma memória histórica, e que tudo para dentro, para trás dele, seja reorganizado. No caso de um futebol, né, de um estádio de futebol, um tombamento de toda a sua área, ela vai contra a própria modernização do futebol. Por exemplo, um estádio, a modernização hoje que os estádios passam no Brasil são muito para se adequar, não só no Brasil, mas em outros lugares também, para se adequar principalmente à legislação internacional no que se refere à possibilidade de jogos internacionais. Lembrando que esse foi apenas um trecho da entrevista. Se você quiser assistir a entrevista na íntegra, ela está aqui no canal, no Almoça Vasco de ontem, dia 13/9. Então, dá uma olhadinha lá, a entrevista ela é longa e aí você vai poder entender melhor todos os pontos que foram abordados nessa entrevista.
Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. E ontem também tivemos a assinatura. Vasco e Ministério Público assinaram o TAC para a liberação de São Januário. Depois de 83 dias, finalmente São Januário está liberado. E a expectativa é de que os portões sejam abertos para o próximo jogo do Vasco como mandante no Brasileirão, que vai ser contra o Coritiba no próximo dia 21. Então a torcida vai poder voltar a usar o estádio novamente. Vamos passar aqui para vocês algumas imagens da reunião de ontem que selou esse acordo entre Vasco e o Ministério Público. A reunião ela foi realizada no gabinete da Procuradoria-Geral, no centro do Rio, contou com a presença dos dirigentes do Vasco, representantes de diversas esferas e, inclusive, o prefeito da cidade que assinou o TAC. Então, vamos agora a um vídeo em que o prefeito assina o documento. Sabe, você volta com esse aí? Tá. Estamos te rodando na sequência. Tá. O nosso presidente da SAF, Lúcio Barbosa, também esteve presente e falou ao final da reunião para os torcedores. A gente vai fazer mais do que o TAC, que já estava no nosso plano. Então a gente vai fazer, até a reforma geral de São Januário, a gente já tem mais de 70 projetos para São Januário, para melhoria do recebimento e do escoamento de público em São Januário e para melhoria da qualidade, né, do atendimento ao usuário. Lúcio, vocês saem hoje então aqui com esse sentimento de satisfação e daqui para frente o próximo compromisso é contra o Coritiba dia 21. Tendência é que esse jogo seja já de portões abertos para a torcida. Certamente. Portões abertos para a torcida, vai ser muito bom ver São Januário lotado de novo. O futebol está feliz, o departamento de futebol do Vasco está feliz de jogar em casa e com a nossa torcida. Né? Era uma coisa que o Ramon Dias sempre falava, o Emiliano também. Fala, cara, se já está assim, com o nosso estádio fechado, quando abrir, não vai ficar legal para o Vasco. É a nossa intenção, nós tínhamos ritos administrativos a cumprir em relação ao jogo de São Paulo. Então nós temos o regulamento, a gente conversou com a CBF, conversou com a Arena, e a gente tinha prazos para serem cumpridos. Por isso que a gente indicou o jogo, porque até então São Januário estava interditado, mas agora, a partir de hoje, com São Januário aberto novamente ao público, a nossa intenção é jogar todos os jogos na nossa casa e os clássicos no Maracanã. Uma informação muito importante passada pelo Gregory, que é da assessoria de imprensa do Vasco, é de que a data de Brasília estava reservada porque não se tinha ainda certeza da liberação de São Januário. A partir do momento que São Januário está liberado, o Vasco aguarda agora a homologação do acordo, que deve levar de 2 a 3 dias, e aí sim deve transferir o jogo contra o São Paulo para São Januário. Então estamos aguardando agora a homologação, para aí sim o Vasco poder fazer o pedido para voltar com o jogo que estava inicialmente marcado para Brasília, para São Januário novamente. Quem falou também ao final da reunião foi o prefeito Eduardo Paes e ele falou sobre o potencial construtivo. Vamos ouvir o que disse o prefeito. Primeiro, eu acho que nós todos temos aqui que celebrar tanto a postura do Ministério Público, através do seu procurador-geral, doutor Luciano Matos, e a postura do Vasco da Gama em construir esse termo de ajustamento de conduta. Isso estabelece um conjunto de obrigações aonde estava localizado o principal problema. Enfim, apesar de eu ter achado, de certa forma, exagerado o fechamento de São Januário, você tinha ajuste para fazer no estádio, que o Vasco se comprometeu, e graças a esse espírito resolutivo do Ministério Público. O que nós vamos buscar fazer, a partir de agora, com esse termo de ajustamento de conduta, é ter um trabalho mais integrado no entorno, né, buscando melhorar acessos, fluxos, a ordem urbana, não permitir exageros, né, fazer uma coisa parecida com o que a gente faz já hoje no Maracanã, que é o papel da prefeitura, com mais operação de trânsito, mais controle, mais ordem urbana, e aí a gente tem uma situação a melhor no acesso ao estádio. Né? Acho que todos nós queremos reiterar aqui, né, que em nenhum momento esse fechamento
do estádio São Januário se deu em razão de que a barreira do Vasco, que outras comunidades ali fossem violentas. Era um problema, e acho que essa coisa saiu mal interpretada em alguns momentos, acompanhando pela imprensa. Esse era um problema que ainda estava na discussão do estádio São Januário. Então, é muito bom a gente poder, aqui falo como prefeito, é bom podermos ter um estádio como São Januário, o futebol carioca voltando a ter seu estádio, é muito bom a geração de renda que se tem ali. E como vascaíno, agora segurem que ninguém mais vai segurar o Vascão na história. E já a partir de quando o estádio está liberado? Aí tem que perguntar isso pro Vasco, mas imagino que eles estejam prontos para começar a jogar lá. A gente espera que a Colina possa estabelecer devida pressão sobre os adversários que virão, que vão perder os jogos pro Vasco. E quem está feliz demais é o Emiliano, que também fez uma postagem comemorando aí a volta do público a São Januário. Ele e seu pai, que estavam loucos para ver essa torcida de perto, então ele foi lá no Instagram, fez uma postagem dizendo que acredita, juntos, estádio São Januário liberado, e aí agora vocês vão ver a verdadeira força da nossa torcida. E agora vamos para o nosso Fala Galera de hoje. Vamos começar com ele, o último de nós, o Edi Aquino. São Januário já está liberado, hein? Maravilha! Realmente, vamos poder voltar a comemorar, poder ir para nossa casa, incentivar o Vasco. O último de nós, vamos todos juntos para São Januário para celebrar na próxima quinta-feira contra o Coritiba. A festa vai ser linda! Quem esteve aqui com a gente também foi a Maria Luísa, que postou: nossa, adorei a live com os advogados. Saudações vascaínas, estamos juntos. Na verdade, ela está se referindo à entrevista que tivemos ontem com o deputado estadual, professor Josemar, e aí foi bem esclarecedora, deixou tudo muito claro do que é essa homenagem que ele está fazendo ao Clube de Regatas Vasco da Gama, transformando o estádio em um patrimônio histórico da cidade. Quem também esteve por aqui foi o Alexandre Garcês. Sugiro ao canal bancar a passagem, o ingresso do nosso amigo André para o jogo Vasco e São Paulo. André, que estava todo feliz, que ia curtir Vasco e São Paulo lá em Brasília. Com essa possível transferência, já tem um movimento aí do Alexandre Garcês para fazermos uma vaquinha e trazer o André para cá para assistir o jogo em São Januário. Eu topo, hein? Vamos lá, vamos nos unir para trazer o André para cá no Vasco e São Paulo. E quem esteve lá na live e fez um superchat foi o Guilherme Espadatino. Boa tarde, bancada. Essa volta a São Januário será a virada de chave para a arrancada do Vasco rumo à vaga da Sul-Americana. Torcida e Ramon Dias em festa. Muito bem, Guilherme. E aí eu convido a você, a exemplo do Guilherme, aqui no vídeo você tem o Valeu. Se você quiser dar uma moral para a gente também, é só você entrar lá no Valeu e fazer a sua contribuição para a gente trazer o André para assistir o jogo aqui em São Januário. Pô. Catracas com reconhecimento facial serão implementadas em São Januário de forma gradual, a começar pelas gratuidades. Nós conseguimos aqui um cronograma que vai tratar dessa colocação aí das catracas. Então, você tem o seguinte, a previsão é que em novembro, 25% das catracas estejam sendo colocadas nas sociais, no Portão 5, no Portão 9, 50% das catracas vão estar nas gratuidades no Portão 8, no VIP vão estar com 25% e no Portão 11, 25%. Aí depois você vai ter dezembro, aí com uma inversãozinha lá, 50% já vai ser na social, 100% lá na gratuidade no Portão 8, 50% no VIP. Depois, em janeiro, você já vai ter 75% na social, 50% no Portão 5 e 9, já vai estar funcionando gratuidade em pleno funcionamento, VIP já vai estar com 100% das catracas e 50% no Portão 11. Em fevereiro, 75% na social, 50% no Portão 5, 50% no Portão 9 e já vai estar a VIP funcionando e vai estar 100% já no Portão 11. Em março, 100% na social, 75% no Portão 5, 50% no Portão 9. O VIP já vai estar em pleno funcionamento junto com o Portão 11. Em abril, social em pleno funcionamento, Portão 5 e 9 com 75%. Em maio,
conclui-se a colocação no 5 e no 9, e em junho vai estar 100% já com as catracas e o reconhecimento facial. Então, esse é um cronograma, você vai ter aí, a partir de novembro até junho, 100% vai estar já com as catracas. E o Botafogo barrou o Vasco de fazer ali, não autorizou a montagem do mosaico pela torcida do Vasco, né? E alegou aí problemas para liberar a torcida para fazer a montagem do mosaico, então não vai ser dessa vez, provavelmente vai ser adiada essa festa para São Januário. É uma pena, porque São Januário não é tão bom quanto o Engenhão para fazer um mosaico legal. Eu gostaria de ver a criatividade da nossa torcida e o apoio que ela iria fazer no jogo contra o Fluminense. Mas paciência, fica para uma próxima. E o Vasco ontem pisou no tapetinho, realizou o seu treino ontem à tarde, por volta de 16 horas, o horário do jogo. O Ramon sempre gosta de treinar no horário que ele vai jogar. Então, tem aí uma foto da galera ali se aquecendo. Você vê que o sol ainda está a pino, muito provavelmente ali por volta de 3 e pouca da tarde. Então, o pessoal treinou já no tapetinho para ir se ambientando com o palco do espetáculo de sábado às 16 horas. Amanhã é dia dele. Paulinho vai conceder uma entrevista para o jornalista presente no CT Moacir Barbosa amanhã, após o treino da manhã. Então, por volta de meio-dia, ele vai estar lá fazendo a sua entrevista. Tenho certeza que você vai conseguir assistir ou no Almoça Vasco ou depois lá na Vasco TV, que vai ser transmitida essa entrevista com o nosso meia Paulinho, que está arrebentando, que está conquistando os corações dos vascaínos. E é assim, você desconfiava disso, não? O Matheus, cara, o volante Matheus Carvalho, que muitos notaram o sumiço dele aí com o técnico Ramon Dias, estava contundido. Ele ficou fora por mais de um mês por uma contusão sofrida no seu tornozelo. Então isso justifica muita coisa. Dizem que ele jogou um bolão agora contra o São Cristóvão nesse amistoso de segunda-feira. O Cocão, que realmente vinha fazendo boas partidas, e aí a gente não ouviu mais falar do Cocão. De repente, vem essa notícia que ele estava fora, ficou fora por um mês, por isso que ele não vinha jogando aí com o Ramon. Então não se surpreenda se a qualquer momento o Cocão aparecer no time, porque parece que ele está agradando o homem. E o Ganso, rapaz, não vai poder jogar contra o Vasco, está fazendo tratamento no joelho, vai ficar fora. Ele já tem o Samuel Xavier, que levou o terceiro amarelo e ficou suspenso do jogo também. E agora mais um desfalque para o time lá das Laranjeiras. Vamos ver quem vai jogar no lugar do Ganso e se até lá vai ter mais alguma baixa ou alguém poupado. Porque o Fluminense, você sabe, está nesse sonho aí de Libertadores, então, de repente, está longe o jogo ainda, mas às vezes uma questão aí de segurar um ou segurar outro. Vamos ver como eles vão vir para cima da gente no sábado. E agora eu vou te contar uma novidade. A gente está no Spotify. Então, se você tem um aplicativo, eu vou te explicar agora num videozinho rápido como é simples de você localizar o podcast lá no Spotify. E aí você pode já, a partir de 6 horas da manhã, indo no busão, indo para o trabalho, indo para a escola, ouvir o Bom Dia Cast no seu fonezinho, lá no seu Spotify, de boa, já começar o dia muito bem informado. Então, ó, se liga só como é que você faz para localizar a gente lá no Spotify. Bom, é muito simples. Você vai procurar pelo aplicativo do Spotify no seu celular, clicou no aplicativo, você vai em buscar e vai digitar Podcast Cruz Maltino. Após você digitar Podcast Cruz Maltino, vai aparecer o nosso podcast. Você simplesmente vai escolher o episódio que você quer ouvir. Simples e fácil e muito prático. Os gols foram marcados por Sebastião, 2 gols. Figueiredo, olha ele aí. Bom, galera, esse foi o nosso Bom Dia Cast de hoje. Lembrando que nós estamos com uma promoção para este mês, que é, se bater 25 mil inscritos, vai ter um sorteio de 2 camisas suporte, que são um oferecimento da Gigante da Colina de Bangu, e nós vamos estar sorteando uma para os membros e uma para o público em geral. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, e se você se tornar membro, temos planos a partir de R$ 1,99, aí você tem uma maior chance de conseguir uma dessas camisas. Mas para isso precisamos chegar aos 25 mil inscritos agora em setembro. Falta pouco,
dependo do que você nos ajude. Então, distribua nos seus grupos de amigos, grupos de vascaíno, espalha para geral, para vocês virem concorrer a ganhar 2 camisas suporte. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Estaremos juntos amanhã, novamente, às 9h07 no YouTube e às 6 horas da manhã no Spotify. Conto com você. Até lá. Fui!